bendizer o teu nome. Ouvimos louvor glorioso, Pai querido. Ouvimos palavra, Pai amado. Ouvimos aqui, Senhor, os homens, as mulheres te adorando, as crianças, Senhor. Queremos agora receber, Senhor, no nosso coração a palavra, a mensagem. Essa palavra é uma semente plantada, Pai querido. E essa semente, nessa noite, ela vem cair em boa terra. E essa terra venha produzir, Pai querido, o fruto, Senhor, o fruto que agrade a Ti, meu mestre amado. Só assim, Pai amado, nós continuamos sentindo a Tua presença e aprendendo contigo. Use esse jovem, Senhor, que vai transmitir a poderosa palavra. Eu sei que o Senhor já tem dado a palavra para ele, Senhor. Só agora nós queremos receber e como alimento nessa noite para guardar, purificar nossas vidas e sair daqui forte, guardado por Ti. Eu peço a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Saúde da igreja na paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir essas Bíblias em Deuteronômio 12, versículo 4. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e aos irmãos que me convidaram. E a minha liderança por estar aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. O nome seja louvado, Pai. Glória a Deus. A palavra em Deuteronômio 12, versículo 4 vai falar: Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Os irmãos podem tomar assento. Essa primeira palavra aqui, o Senhor está falando conosco para não fazer aquilo que os outros faziam com Ele. O que os outros faziam para adorar os deuses deles, eles adoravam de qualquer forma, adoravam na rua, adoravam com altares levantados de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas o Senhor aqui, Ele fala: não fareis para com o Senhor vosso Deus. Ou seja, aqui Ele está falando o quê? Para nós entrarmos num local, para nós sermos guiados para um local aonde Ele vai nos levar. E aonde seria esse local? Esse local é o nosso quarto. Esse local é aquele local secreto, aonde o Senhor nos leva para ter um momento com Ele. Ali nós não vamos adorar a falsos deuses. Ali não vamos levantar holocaustos a falsos deuses. Ali não vamos fazer altares de qualquer forma. Mas agora você deve estar se perguntando: aonde fala isso? Em Mateus vai falar: e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, primeiramente a palavra fala para nós adorarmos quando? Em secreto. A palavra está falando aqui para não adorarmos em pé nas sinagogas, não adorarmos em pé no meio dos outros. Ou seja, podemos ir adorar a igreja, podemos nos fortificar e ficar em pé na igreja para adorar, podemos. Porém, temos um secreto com o Senhor. E o secreto que eles faziam não era um secreto, porque eles ficavam em pé para ganharem palmas de homens, para chamar a atenção de homens e não de Deus. Porém a palavra está falando: entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Isso está falando o quê? Não faça como aqueles hipócritas que oravam para os homens, pois eles não estavam orando para Deus, eles estavam orando para reconhecimento humano. E agora ele fala: o secreto não é somente para agradecermos ao Senhor. O foco é esse: buscar a presença, buscar aprofundamento espiritual. Estamos mais íntimos, estamos mais próximos da presença. Porém, o secreto, quando entramos no quarto e adoramos verdadeiramente ao Senhor, Ele pede qualidade e não tempo. Muitas vezes oramos horas e horas, mas não sentimos nada. Mas outras vezes oramos 2, 5 minutos, estamos em lágrimas e não entendemos porquê. A diferença é o quê? Que aqueles 5 minutos você adorou de coração. Aqueles 5 minutos foram verdadeiros para o Senhor. Mas tem mais coisa no secreto. Quando você ora em secreto, a palavra vai falar que o Senhor vai te recompensar. Mas te recompensar como? Com dinheiro, com fama, muito além disso. O Senhor, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele cura a ira, Ele cura aquilo que precisa ser curado. O Senhor vai muito além do físico. Em Isaías 26, versículo 26, vai falar: vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos e fechas as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Por quê? Porque quando você entra no quarto, você entra no secreto. Então, o que eu imagino aqui, quando estamos cuidados, entramos no quarto, mas somente ficar no quarto? Não, pois a ira não vai passar. Você entra no quarto e fica pensando naquilo, aquilo fica maquinando na mente, mas não era para acontecer, não era dessa forma. Porém, você tem a escolha de continuar com o pensamento ou entrar no quarto e adorar ao Senhor, pois adorando ao Pai, adorando a vontade dele e fazendo o seu querer, Ele irá te curar, Ele irá tirar aquela raiva de você. Porém, devemos adorar de todo o coração. Isso é uma escolha nossa. Que escolha? Entrarmos no quarto e adorar. Não manifestar a ira, não manifestar aquilo que estamos sentindo no momento. Pois a palavra fala várias pessoas que tiveram escolhas. Ana teve uma escolha. Ela escolheu dar seu filho ao Senhor. Porém, quando o filho nasceu, ela realmente deu o filho dela ao Senhor. Porém, eu imagino, se ela não tivesse cumprido com o que falou, eu creio no meu coração que o Senhor teria matado ele, pois ele estaria acima do Senhor. Assim como o Senhor pediu o filho de Abraão, se eu não me engano, vai falar que o Senhor pediu o filho de Abraão, e Abraão levou ele para sacrifício. Porém, quando chegou lá, o Senhor falou que não era para sacrificar. Por quê? Porque Abraão escolheu estar o coração no Senhor. O Senhor vai falar a palavra também que o Senhor fez isso para conhecer o coração de Abraão, para saber se estava no Senhor. Então Abraão tinha uma possibilidade, podia esconder o menino, podia pegar aquilo que era dele e esconder, pois era seu único filho. Porém, ele foi sacrificá-lo, e o Senhor olhou e falou: não sacrifique ele. Então, ou seja, quando escolhemos a vontade do Pai, quando escolhemos a vontade do Senhor, tudo dá certo. Ana escolheu seguir a vontade do Senhor, fez a promessa e cumpriu a promessa. Assim, teve mais filhos. Ou seja, se ela não cumprisse a promessa que ela fez, uma escolha que ela teve, ela não teria mais filhos e ainda poderia perder o seu filho. Como Abraão escolheu seguir a vontade do Pai, o filho dele não morreu. Muitas das vezes achamos, como assim? Temos que escolher coisas grandes. Eu não tenho um filho para dar para o Senhor, mas uma escolha pequena. Aquela escolha que você está ali pensando: será que eu faço isso? Mas isso não vai agradar ao Senhor. Isso é uma escolha que agrada ao Pai. Se você não fizer aquilo que aborrece ao Senhor, você vai estar agradando a Ele. Você não precisa sacrificar o seu filho. Mas também temos momentos que olhamos e falamos: pai, eu estou cansado, eu não consigo ficar de joelho nesse momento, nem em pé. Eu só quero ficar deitado e dormir. Ora em pé, ora deitado. O importante é termos a escolha e a iniciativa de fazermos aquilo que o Senhor nos determinou. Se o Senhor entregou um trabalho nas suas mãos, escolha fazer a vontade dele. A palavra fala muitas das vezes que homens morreram pela palavra. Homens morreram pregando o Evangelho. Eles se pregavam o Evangelho, arrastavam dentro das cidades, apredejavam. E a palavra vai falar depois que ele se levantou. Ele poderia simplesmente falar: eu vou embora, eu não aguento mais. Mas não, ele voltou para dentro da cidade. Foi uma escolha que ele fez. Ou seja, essa escolha agradou ao Senhor. Pois eu entenderia, você entenderia se ele tivesse ido embora, pois ele foi arrastado e apredejado, mas ele morreu pelo Evangelho. Muitas das vezes nós temos medo de renunciar. Muitas das vezes nós temos medo de deixar algo acontecer, porque vamos perder algo. Mas aquilo que vem do Senhor é muito melhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor aquilo que a gente queremos. Eu vivia no meu quarto trancado, não buscava o Senhor completamente de coração. A minha vida era acordar, telefone, dormir, telefone. Mais nada além disso. Eu sobrevivia. Andava dentro da igreja só por andar. Não fazia mais nada. Mas o Senhor tocou no meu coração para mim renunciar aquilo. Eu fiz uma escolha de renunciar. Foi fácil? Não foi. Foi uma escolha difícil.
Mas com o momento que eu fiz aquela escolha, no momento que eu fiz aquela renúncia, o Senhor me tirou da onde eu estava. Eu parei somente de sobreviver, eu parei somente de fingir algo com o Senhor e comecei a viver. Comecei a ver o dia passar como realmente um dia e não somente como minutos. Eu não busquei mais naquilo a alegria, eu busquei no Senhor. O Senhor começou a me usar, o Senhor começou a fazer promessas e o Senhor cumpre a promessa, mas que não foi cumprido. Falaram que ia chegar à terra prometida, não chegou. Mas a questão é a seguinte: ele fez a escolha de não seguir o que o Senhor mandou para ele. O Senhor cumpre a promessa, mas ele cumpre com aquele que cumpre com a sua palavra. A palavra fala: tudo que falares ao Senhor, tem cuidados para que vai prometer, pois se prometer, seja o mais rápido ao cumprir. Porque muitas das vezes o nosso ministério está travado, porque nós prometemos algo para Deus, prometemos algo para o Pai e fizemos a escolha errada. Que escolha? De deixar aquilo dar. Você trava o seu ministério, você deixa de fazer a vontade do Senhor, você deixa de levar a vontade dele, e ele nos dá dons. O que vamos falar quando chegarmos no céu? Eu enterrei meu dom por medo, eu enterrei o meu dom porque eu não tinha capacidade, mas o Senhor capacita. O Senhor lhe dá capacidade para fazer. O Senhor, Ele vai te cobrar no final o que você fez. Temos uma escolha de fazermos o que queremos ou renunciar àquilo que nos convém, aquilo que não convém para o Senhor. Pois a palavra vai falar para os jovens: jovens, fazei tudo conforme o seu coração quiser. Porém, agora você deve estar se perguntando: mas a palavra fala que o coração é enganoso. Mas a palavra continua: mas lembre-se que no dia final você será cobrado de tudo que você fez. Ou seja, você tem a escolha de renunciar a sua juventude para o mundo e agradar a Deus, ou ir contra Deus e agradar o mundo. Mas a palavra vai falar que aquele que se faz amigo do mundo, automaticamente se institui inimigo de Deus. E agora eu pergunto: você prefere agradar ao mundo e ser inimigo de Deus, ou agradar a Deus e ser inimigo do mundo? Eu me falo, não devemos ter medo de levar o evangelho. Mas se eu morrer, mas se me matarem, eis que eu te falo que a Bíblia vai falar: temei não aos homens, não aqueles que matam a carne e não fazem nada com o espírito, mas temei aquele que mata a carne e pode lançar o espírito no inferno. Então ele fala nesta noite: devemos temer ao Senhor. Não importa se o irmão do lado A, se o irmão do lado B, se teu pastor, teu vizinho falar errado, falar pra ti que não é pra te fazer. Se o Senhor mandou tu fazer, se o Senhor mandou tu marchar, tu vai marchar. Pois não importa se você vai parar no hospital. Muitos por não seguir a vontade do Senhor estão no hospital, mas vão falar: eu tenho promessa. E quem tem promessa não morre, morre sim. Quem tem promessa morre, pois aquele que tem promessa segue a vontade do Pai, faz a escolha de seguir a vontade do Senhor e fazer aquilo que o Senhor ordena. Esse não vai morrer. Mas aquele que fala: eu tenho escolha, vai lá, se exalta, canta para chamar a atenção, prega para chamar a atenção, faz as coisas para o mundo e não para Deus. Deus vai tirar, Deus vai arrancar a tomada, Deus te dá a possibilidade. Ele te manda muitas vezes para o hospital, fica internado durante meses, durante anos. Mas espera, Deus ele não mata o inocente, ele não mata, mas se preciso for, ele mata. Se você não obedecer, ele vai te dar chance. Ele pode tirar de onde você está, perder emprego, perder família, perder o que for. Ele te bota num leito de hospital, mas ele não perde a tua salvação. Pois você muitas das vezes vai pensar: por que estou aqui? Por que estou nessa situação? O Senhor falou que eu ia ser próspero, o Senhor falou que eu ia fazer coisas belas nessa vida. Porém, você fez a escolha de não agradar a Ele. Como você quer algo de Deus, como você quer que Deus te agrade, se você não agrada a Deus, como você quer ter um relacionamento com Deus, se você não busca algo com Ele. Como podemos querer ter um relacionamento se não oramos? E quando oramos,
A oração leva a vontade de ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia leva ao jejum. O jejum leva à igreja. E a igreja leva à oração. Então tem um ciclo. O Senhor deixou algo para nós. Mas não oramos e que a Bíblia está uma poeira. Abrida num salmo qualquer. Ai, a minha Bíblia está ali no Salmo 91. A minha Bíblia está ali no Salmo 52. Não importa onde a Bíblia esteja aberta se ela não estiver no coração. Quando a palavra fala para guardarmos a Bíblia no coração, o que adianta ter a Bíblia parada e quando perguntarem para você na rua um versículo, você não sabe o que falar, você não sabe como se expressar. Muitos jovens têm a chama do Espírito Santo, mas por não saberem o que fazer, eles vêm de buscar conhecimento, vêm de perguntar para os pastores, para as lideranças, eles escolhem ir para o telefone. Ficar horas e horas mexendo em coisas que não deviam fazer. Devíamos buscar mais. Eu falo por mim mesmo, nunca vai ser o suficiente. Eu nunca vou buscar o suficiente, pois Deus morreu por mim, fez-se carne e veio à terra. Ele teve a escolha. Ele fez a escolha de nos amar, descer à terra e morrer por nós. O Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Foi colocado há muito tempo na terra para falar com o Senhor conosco. Mas eu não consigo orar, eu só consigo chorar. Não tem problema, a lágrima que você chora, o Espírito Santo que vive com nós dia após dia, leva ao Espírito a Jesus, leva ao céu. E o Senhor compreende o que necessita. Muitas das vezes é melhor chorarmos na presença do que fazermos 2 repetições. É verdade. A palavra vai falar em Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se em pé. Orava de si para si mesmo. Como assim orava de si para si mesmo? Ele orava só para ele. Porque não chegava a oração em Deus. A oração não era para Deus. A oração era dele para ele mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu. Meu Deus. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Porque a palavra está falando, muitas das vezes oramos em pé, para nós mesmos, mas todas as vezes que oramos para o Senhor, não. Se você faz uma oração, falando eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor entre todos, você não é, você é apenas mais um pecador, você não é melhor que ninguém, somos todos iguais. A diferença é que um fez a escolha de se exaltar e o outro de se humilhar. Devemos nos humilhar em secreto para o Senhor, pois a palavra fala: digo-vos que desceu justificado para a sua casa. Aquele, ou seja, o publicano foi justificado pelo Senhor, enquanto o fariseu não, porque o fariseu orava em pé, orava alto, orava para mostrar aos outros o que ele tinha feito, enquanto o publicano não queria nem levantar os olhos para o céu, pois ele sentia nele que ele não era digno. Eu imagino os dois, um do lado e outro do outro, um cheio da presença chorando e o outro com os olhos secos sem nada. O que adianta jejuarmos o mês todo, orarmos 50 horas por dia? O que adianta fazermos caridade, mas não estamos com a presença? Estamos fazendo tudo isso, escolhemos fazer tudo isso para reconhecimento humano. Hoje a palavra vai falar: o que a sua mão esquerda der, a direita não precisa ficar sabendo. É verdade. O que tu fizer em secreto, faça para honrar a Deus. Faça para o reconhecimento espiritual. Não queremos ser reconhecidos pelo homem. O homem é pecador. O homem é falho, assim como eu e como você. O homem peca. O homem erra.
A diferença é que reconhecemos o nosso erro. A diferença é que reconhecemos sem Ele não somos nada. Somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Aquele que tem bilhões e bilhões de reais, aquele que é pobre, os dois vão ficar no mesmo final. A diferença é o quê? Um estará acima do outro. Como? Um estará no céu e o outro estará no inferno. Porque um escolheu dar aquilo que ele tinha para o Senhor. Como foi falado, aquela pobre mulher deu tudo o que tinha. Por quê? Porque ela creu no Senhor. Porque ela não deu para chamar a atenção, mas sim porque o que ela tinha. A mulher do fruto de sangue, ela poderia ver a multidão e falar: não, eu não vou chegar àquela multidão, eu não vou conseguir chegar ao Senhor. Mas ela pensou e falou: eu, ao tocar as suas vestes, ela não falou, eu chegar lá na frente e falar com o Senhor, eu a chamar a atenção do Senhor. Não, eu só do tocar das suas vestes. Ou seja, ela fez uma escolha e teve fé. Ou seja, que nos mostra o quê? Com a escolha certa e botemos fé naquilo, seremos curados, seremos reconhecidos pelo Senhor. Pois a palavra fala também, continuando ali, aquele que se humilha será exaltado. Mas muitas das vezes nós pensamos que é exaltamento carnal, iremos pregar, iremos ser pastor. Não, exaltamento espiritual. O Senhor dá mais dons. O Senhor abre mais a memória, abre mais a mente para reconhecer a palavra, para compreender a palavra e levar a palavra pelos locais. Mas você deve estar pensando, ou até mesmo falando consigo mesmo, mas isso é um versículo isolado. Somente esse versículo fala que eu serei humilhado. Só esse versículo fala que eu serei exaltado se eu humilhar. Mas eu posso simplesmente não fazer isso. Porém, Mateus vai falar: quem a si mesmo se exaltará será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14 vai falar também: pois todo o que se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. Aqui vemos o que? Não é um versículo isolado, é uma sequência de versículos que estão nos ensinando a nos humilharmos na presença. Ou seja, a palavra está falando o que aqui nessa noite? Ele está no secreto. Se humilha para o Senhor, Ele te exaltará. Mas o principal foco é o que? Você tem feito qual escolha? Tem escolhido aquilo que o Senhor determinou para você, ou aquilo que o homem quer que você faça? Você está fazendo a vontade do Pai ou a vontade do homem? Você está fazendo por dinheiro ou pelo Senhor? Glória! Muitas das vezes pensamos, se continuarmos fazendo algo que o homem nos pediu, mas o coração, o Espírito Santo dentro de nós está chorando e falando: não faça, mas nós fazemos. O Espírito Santo se afasta de nós. Todos nós possuímos o Espírito Santo, todos nós possuímos Deus. A diferença é, uns escolheram, podemos falar, reconhecer e deixar o Senhor entrar no seu coração, enquanto os outros apenas vivem com o Senhor. O Senhor não se manifesta na vida dele. Muitas das vezes achamos, cheguei atrasado no culto, como o irmão falou, pode ser um livramento de morte, pode ser um livramento de um acidente por no hospital, por uma escolha que ele fez de deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Pois podemos dar um exemplo: tem duas pessoas, uma que só vive de aparência e não deixa o Espírito Santo agir, enquanto a outra vive fazendo a vontade do Pai, e o Espírito Santo age. Mas como assim? O Senhor livrou ele de acidente. A palavra fala: o Senhor, Ele está no futuro, no passado e no presente. Ou seja, o Senhor, Ele vê o futuro. E os dois vão sofrer um acidente. A diferença é o quê? Um vai ser liberto, pois ele escolheu estar lá fazendo a vontade do Pai. Então o Pai vai fazer ele se atrasar, o Pai vai fazer ele acordar um pouco mais tarde, enquanto o outro somente vai levantar e vai acabar sofrendo aquele acidente. Vai acabar fazendo algo que não era para fazer, com uma imprudência, e vai sofrer um acidente. Porém, aquele que se atrasou, mas chegou atrasado no serviço, na escola, ele não pode, talvez ele nem saiba, mas o Senhor deu um livramento de morte. O Senhor deu um livramento de assalto, livramento de coisas que não imaginamos. O Senhor age em coisas que nós não pensamos e não sabemos. A palavra vai falar que o reinado de Saul era para ser um reinado longo, porém, por uma escolha de não agradar a Deus,
de não obedecer o que o Senhor falou para ele fazer. Pois o Senhor falou para ele matar tudo e todos, não guardar nada. Ele não fez, ele deixou animais para sacrificar ao Senhor. E por que o Senhor mandou matar? Pois era um povo pervertido. Era uma terra que estava pervertida, para assim se falar. E o Senhor não quer algo do mundo. O Senhor não quer sacrifícios pervertidos. O que é um sacrifício pervertido? É aquele sacrifício que fazemos. Estamos orando, mas o coração está no mundo. Estamos orando, mas estamos em cima do muro. O muro não é de Deus, o muro é de Satanás. Pois a dúvida plantada está ali. A dúvida já é algo que nos afasta do Senhor. Devemos apenas confiar. E como Saul não quis fazer a vontade do pai, ele perdeu o reinado. Vai falar que o Senhor falou que ele não reinaria mais. E assim levantou Davi. Como assim levantou Davi? Quem é Davi? Davi era um menino que muitos não sabiam quem era. Um pastor de ovelha. Porém, ele estava todo o tempo com o Senhor. A palavra vai falar que quando Urias chegou, o povo de Israel se assustou. Por quê? Porque o povo escolheu um rei humano e não um rei que era Jesus. Não um rei que era Deus. E vai falar que quando Davi chegou naquele local, a diferença era o seguinte. A todo momento o povo falava, ele é maior, ele é maior. Ele é maior. Porém, Davi falava, o meu Deus é maior. Aquele que está comigo é maior. Quem é esse circunciso que ameaça o povo do Deus de Israel? Ou seja, Davi a todo momento colocava Deus em primeiro, e não o homem, e não as pessoas. O Senhor está falando, não coloque a dificuldade, não coloque o homem acima de mim, não coloque as coisas que eu posso fazer como um homem, pois limitamos o poder de Deus. Achamos que o Senhor tem um poder ilimitado, mas como ele pode ter um poder limitado? Ele fez o mundo, ele fez o universo. Se o Senhor quiser, eu creio, ele pode fazer todo mundo que está aqui aparecer na África do nada. Eu creio que ele pode fazer cada um aqui para um canto do mundo do nada. Ele não precisa que você pegue um carro, ele pode transportar você. Ela vai falar que muitas pessoas foram transladadas de um local para o outro. Muitas pessoas de um local foram para o outro. Paulo e Silas estavam na prisão. A prisão foi quebrada. Mas como eles quebraram a prisão? Eles não quebraram. O Senhor que estava com ele quebrou. O Senhor que estava com ele libertou. Aquele que estava na cova dos leões, ele poderia fazer a escolha de não adorar ao Senhor por um tempo e estar livre. Mas não, ele não renunciou ao Senhor. Ele não renunciou aquilo que ele tinha conforme o seu coração. Ele fez a vontade do Pai. Ele continuou orando. E foi jogado na cova. E quando foi jogado, o Senhor estava com ele. Muitas das vezes achamos, eu irei passar por esses leões, eu irei passar por essa fornalha e irei morrer. Mas se você está com o coração firmado em Deus, firmado na rocha, firmado naquele que escolheu descer a terra, escolheu te amar, o verbo se fez carne, mas nunca foi carnal, esse você passará sem problema. Do mesmo jeito que ele se fez presente na cova, do mesmo jeito que ele se fez presente na fornalha, ele se faz presente na tua vida. Do mesmo jeito que ele desceu à terra e como homem suportou as dificuldades. Ele chorou lágrimas de sangue. Ele pediu para o Senhor afastar o cálice, mas o Senhor falou não. Ele poderia falar, tá bom, eu não vou fazer mais. Tá bom, eu não vou continuar, mas não. Ele foi mandado fazer algo e cumpriu o que foi determinado. Ele veio para morrer pelo nosso pecado. E muitas das vezes pensamos, como eu vou passar por essa dificuldade? Como eu vou passar por esse desafio? O Senhor foi tentado. E a palavra vai falar, sejam fortes, pois eu já venci o mundo, vocês vencerão. Ou seja, mas o Senhor é Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas em nenhum momento que ele esteve aqui na terra, em nenhum momento que ele caminhou perante os homens, ele usou o poder. Ele usou o poder para fazer as coisas. Poderíamos dizer que ele usou o poder dele para passar 40 dias no deserto sobre jejum. Mas não foi o poder dele, mas sim a graça que estava com ele. Porque ele estava buscando aprofundamento. E quando estamos buscando mais aprofundamento,
Quando mais afundamos no Senhor, mais ficamos íntimos do Senhor, maior vai ser a dificuldade. Mas não devemos temer, pois o homem não pode fazer nada. O homem pode nos machucar fisicamente, mas devemos estar firmados espiritualmente. Devemos matar a carne dia após dia, pois devemos matar ela, para que se não matar a carne, o espírito será morto. Se a carne não está morta, o espírito está vivo. Se a carne está morta, o espírito está vivo. Se a carne está viva, o espírito está morto. Então devemos escolher se posicionar para o Senhor. Devemos escolher fazer a vontade do Pai. Devemos escolher e deixar em secreto, ficar em secreto e não contar para os homens. Devemos escolher santificarmos para a sua vontade. Essas palavras que eu tenho para deixar nessa noite. Devemos fazer a vontade do Pai. Devemos buscar reconhecimento espiritual. Devemos estar mais profundo. Devemos fazer as escolhas que agradam ao Senhor. Qual escolha vai agradar ao Pai? A Bíblia vai falar: busca na palavra, busca em oração, busca em jejum. Quer fazer algo? Eu quero comprar uma casa, eu quero começar a fazer tal coisa. Busca em jejum. Pai, é essa casa que o Senhor tem para me dar? É essa aqui que o Senhor tem para me fazer? O Senhor vai falar, pois você está buscando nele. Porém, devemos esperar com paciência. Mas pedimos ao Senhor, Ele nos dará. Porém, a palavra também fala: vocês pedis errados, pedis para vós mesmo. Ou seja, quando pedimos algo para nós, o Senhor não vai nos dar. Porque o Senhor nos daria algo que é para nós. Mas quando pedimos algo para glorificar o nome do Pai, para dar a honra e a glória dele, Ele nos dará. Muitas das vezes pedimos as coisas ao Senhor e não acontece nada, porque nós pedimos errado. A Bíblia fala: vocês estão pedindo errado. Ou seja, devemos analisar até o modo que pedimos as coisas, para que não venhamos pedir para nós mesmos, para que não venhamos pedir para reconhecimento humano, mas para a glória e honra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero só pedir, irmãos, para os jovens do coral virem aqui na frente, para estar orando por eles, irmãos. Pode vir, vem. O Rafinha também, porque eles ficaram envergonhados, irmãos, de louvar hoje, porque ia ter muitos convidados, ficaram com vergonha. Pode ficar aqui na frente. Aqui, ó. Fiquem aqui, ó. E são eles. Esses aqui são os corajosos. Cadê o Rafinha? Rafa. Vamos orar, Rafa. Faz pouco, irmãos, que começou a juventude aqui. Tem mais aqui, ó, os irmãos de vocês. Isso.